Estamos de volta com Café com TV e um professor do sul de Minas elaborou uma pesquisa para falar sobre o mercado de café. Entre os assuntos, a exportação do grão e a contribuição para a economia do país. O artigo do professor Guilherme Vivaldi foi desenvolvido para o mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, com o tema A Dinâmica do Café e as Implicações no Desenvolvimento Regional. O café, desde 1820 aproximadamente, ele entra no sul de Minas Gerais, nessa região como um todo, e ela passa a ser ali o grande elemento da economia local, substituindo o ciclo do ouro, substituindo outros ciclos econômicos que existiam ali. E como a região é muito propícia à atividade, nós tínhamos mão de obra, nós tínhamos clima, nós tínhamos tudo necessário para esse desenvolvimento, a cafeicultura se deu muito bem aqui, melhor que nos outros estados que antes haviam as plantações, que é São Paulo, Paraná e o Espírito Santo. E no estudo que eu realizei, através dos cálculos, fica evidente que o café hoje ele é capaz de estimular o PIB da região. Então, através de melhor produtividade do café, melhor comercialização do café, nós temos uma melhoria da economia local. Isso fica evidente na pesquisa. O pesquisador levantou informações importantes. Entre elas, das cidades de Minas, 37 exportaram café. O sul de Minas foi responsável por 63,93% das exportações. Varginha, Carmo do Paranaíba, Guaxupé lideram o ranking das exportadoras. E uma curiosidade, nem toda cidade produtora de café exporta. Nós temos as maiores produtoras de café, Três Pontas e Campos Gerais, aqui na nossa região, e outras cidades, na micro-região de Varginha, as 16 cidades produzem café, mas nem todas exportam. Os principais polos de exportação, nós temos aí Varginha, nós temos a cidade até mesmo de Poços de Caldas, Carmo da Parnaíba, que fazem muita exportação. O cuidado que tem que se ter é o seguinte, nós temos grandes produtores, mas eles levam esse café para ser exportado em cidades com serviços melhores, logísticos, aduaneiros. O estudo também mostrou que o café é importante no crescimento econômico do sul de Minas, mas existem alguns pontos que merecem ser trabalhados para melhorar essa cadeia. Ele gera o crescimento econômico para a região, mas aí nós temos a questão do desenvolvimento econômico, que é um pouquinho diferente. O desenvolvimento econômico está mais ligado às questões qualitativas da população, melhoria da qualidade de vida das pessoas, baseadas nessa atividade econômica. Nós vimos que o café, evidentemente, com a evolução, ele traz ali a substituição do homem pela máquina. Por exemplo, uma colheitadeira pode substituir até 100 trabalhadores. Mas nesse tempo, nós tivemos uma melhoria de produtividade, mas o emprego não foi tão afetado positivamente pelo café. Um dos pontos a serem observados é que hoje o café está na base da cadeia global de valor. Então nós estamos vendendo muito café cru para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Holanda, para ser processado lá, para chegar ao consumidor final. Isso faz com que a gente fique só com em torno de 10% do valor que chega lá no consumidor final. Então, o ponto de melhoria é buscar trazer ali uma industrialização maior do café na nossa própria região e que isso vai aumentar o valor agregado e a gente alcance melhores escadas aí na cadeia global do café em todo o mundo. Outra relação apontada é com o interesse de países ao café daqui. A China é um dos exemplos. A China ela vem mudando um pouco sua cultura, está começando a degustar mais o café, e aí isso fica evidente no estudo que há um salto enorme da produção e destinação do café para o território chinês. Isso vem principalmente com os despachos aqui do sul de Minas Gerais, um pouco também na região mais próxima ao Cerrado, mas o chinês ele começou a adquirir mais o café brasileiro. Agora é hora do quadro Cuidando do Cafezal. Eu estive em Boa Esperança para acompanhar a produção de mudas de café. Olá, o Cuidando do Cafezal de hoje está em Boa Esperança para falar sobre a produção das mudas de café. Eu estou aqui com o José Nivaldo, ele é mais conhecido como Pacotinho aqui na região. Ô Pacotinho, conta pra gente, tem quanto tempo que você trabalha com a produção de mudas? Olha,
Já são 30 anos com esse ramo, né? Formação de mudas. Eu tenho um viveiro meu particular, né? Esse viveiro, mas na verdade o forte nosso, da empresa, é a formação de muda nessas fazendas. Tem fazendas produtor que não queira comprar muda, prefere que faça no local, né? Na própria fazenda. E aí a gente desloca a equipe, acaba dando em média, eu costumo fazer 2 milhões no meu viveiro e para fora, somando tudo, mais uns 4, né? No final da temporada, chega-se a 6 milhões. Agora, no meio disso tudo, existem perdas, né? Nunca é 100%, mas aí a gente já faz aquela parte já sobrando, considerando mais ou menos uns 3%. E agora eu estou aqui com o PC, engenheiro agrônomo da Agiagro. PC, o pacotinho relatou que tem aí uma perda. Dá para minimizar esse problema, né? Dá sim, porque além desses cuidados que ele já tem aqui, né, com uma boa produção, que é a mistura, né, da terra, mais o esterco, mais os adubos que ele coloca, né, o enchimento, né, o plantio, né, a escolha de uma boa semente, né, com irrigação, né, com viveiro, aqui tampando o viveiro. Ele precisa ter uma atenção muito especial a pragas e doenças, né? As doenças foliares, ela é muito visível, ele olha, visualiza, né, alguma praga. E a gente tem outras doenças, né, e tem também os nematóides que atacam o sistema radicular dessa planta, fazendo com isso aumentar a perda dele, que seja por tombadeira, causada por fungos, né, que é tanto a Rhizoctônia como o fusário, e os nematóides, que são vermes que atacam também essas raízes. Então, se faz necessário o uso de produtos para fazer essa proteção, além de ele evitar, né, a perda, como ele já comentou, a gente entregar uma muda de excelente qualidade para o produtor. Os cuidados básicos começam aqui na muda, né? Sim, a atenção já começa no estágio que a gente chama orelha de onça. A gente vai recomendar para ele aqui os produtos biológicos da uma empresa que chama Lallemand, porque ele vai atuar tanto nos fungos, através de um produto que chama Quality, e os nematóides, ele vai usar um que chama Rhizos e Onyx. Então, ele vai fazer a proteção desse sistema radicular, lembrando que ele tem que fazer 3 aplicações. No sistema de regra, né, que seria a primeira, um palito de fósforo, orelha de onça, e a terceira, que a gente chama de vacinada, é no momento que essa muda vai para o campo, para o plantio não ter problema também. E PC, além desse tratamento preventivo que o pacotinho está fazendo aqui, lá no campo, quando a pessoa adquirir essas mudinhas, o que o cafeicultor tem que fazer? Uma vez essa muda ida para o campo, para o plantio, né, o produtor tem que tomar os mesmos cuidados, principalmente se tratando de renovação. Então, uma lavoura que foi arrancada aí e vai fazer um plantio de imediato, né? Uma lavoura de 30 a 40 anos que ficou no campo, com certeza ela pode ter alguns problemas já de nematóides ou mesmo de alguns fungos. Então, esse tratamento com Quality, o Rhizos mais o Onyx, ele vai dar essa proteção também no pós-plantio. E assim, ele tem um excelente desenvolvimento. Como a gente viu aqui, a muda já está, né, germinando. Se eu tenho o tempo a favor nosso, em função do tempo que essa muda vai pegar de chuva, eu tenho um desenvolvimento maior. E eu fazendo esse controle preventivo no solo, no campo também, com certeza ele vai ter uma lavoura de mais performance. Pacotinho, viu que dá para amenizar as perdas e garantir ainda mais qualidade para suas mudas, né? Com esse preventivo aí que o PC indicou para a gente. Sim, e como a gente tem um compromisso de entregar, né, para o cliente uma muda boa, desde o início, então, a gente tem que já seguir as orientações do agrônomo, né, usar os produtos adequados que eles passam para a gente, para futuramente cliente nenhum reclamar, falar que teve algum problema, né? Tá certo, muito obrigado por ter recebido a gente aqui. Obrigado mais uma vez, PC, pelas dicas. Este foi o Cuidando do Cafezal e na próxima semana tem mais dicas, hein? Até lá! Cuidando do Cafezal, um oferecimento Geagro, 30 anos, semeando qualidade. A queda na oferta do café e a demanda global pelo produto. O Conselho dos Exportadores do Grão faz um alerta.
O presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, Nicolas Rueda, disse em entrevista à Reuters que ainda é preciso saber exatamente quanto a safra de arábica 2021-2022 será reduzida por uma severa seca do ano passado, que afetou a florada das árvores que já estariam no ano de baixa do ciclo bianual. Segundo Rueda, à medida que os estoques da safra recorde de 2020 do Brasil vão se reduzindo, é menor a capacidade do mundo cafeeiro de atravessar situações inesperadas sem grandes sobressaltos. Há ainda a questão do inverno no Brasil, que sempre traz preocupações com geadas, mesmo que nos últimos anos não tenham sido registrados problemas relevantes. O presidente do Secafé explicou que um reequilíbrio no câmbio do mercado brasileiro pode dar um fôlego no mercado em Nova York, e isso reduziria os valores em reais, já que produtores brasileiros podem colher uma safra com queda de até 30,5%, conforme indicam os dados da Conab. Ainda de acordo com Rueda, as exportações totais de cafés do país caminham para bater um recorde no ano safra que vai até junho, após terem crescido mais de 10% no primeiro trimestre para 11 milhões de sacas. Alguns grandes players, como é o caso da Cochupé, estimam aumento de embarques este ano. E veja agora o que é mais notícia no agronegócio. O Produto Interno Bruto do agronegócio de Minas Gerais expandiu em termos agregados de 115 bilhões em 2019 para 150 bilhões em 2020. No período, a participação no total do PIB estadual evoluiu de 18% para 22%. O resultado, divulgado pela Fundação João Pinheiro, ainda mostrou as principais explicações para esse resultado. Elas estão relacionadas ao fato de 2020 ter sido um ano de produtividade alta do café, que é um produto importante na economia de Minas, e ao fato de que, a partir do segundo trimestre, as economias da China e de alguns países do leste asiático começaram a apresentar um controle bastante avançado da pandemia do coronavírus, com recuperação econômica relativamente cedo nesses países. Na agricultura mineira, café em grão arábica, soja em grão e cana-de-açúcar responderam, no ano de 2019, por 62% do valor bruto da produção. Em 2020, a expansão foi de 38,3%. A soja teve acréscimo de 19%. Em comparação a 2019, a pecuária apresentou redução de 5% na bovinocultura de corte. Em 2020, enquanto o abate de suínos registrou aumento de 4,8% e o de frangos foi de 4,6%. E a coleta de dados para ajudar a compor o segundo levantamento da safra de café 2021 teve início no estado de Goiás e segue até o dia 8 de maio. O trabalho realizado por técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, será feito de forma presencial em campo e também por meio de monitoramento remoto de imagens de satélite, além de mapeamento dos cultivos, contatos digitais e telefônicos. E você vai ver daqui a pouco a busca por alternativas na diminuição dos custos na alimentação do gado. A gente volta já.